Pessoal, agora a gente vai falar das lesões corporais culposas. O crime do artigo 129, no seu parágrafo 6º, prevê a possibilidade de aplicar pena de 2 meses a 1 ano às lesões corporais culposas. E aí a gente vê que as lesões corporais culposas são efetivamente crimes de menor potencial ofensivo e que demandam, por força do artigo 88 da Lei 9.099 de 95, a representação da vítima, ou seja, são crimes de ação penal pública condicionada à representação. A vítima precisa manifestar na esfera policial o desejo de ver o autor dos fatos punido. Isso é uma decisão de política criminal, né? Muitas vezes a lesão corporal vai acontecer de uma maneira que a própria vítima acaba relevando ou perdoando. É o caso, por exemplo, de alguém que está de carona em um veículo, o motorista condutor, por uma imprudência, provoca um acidente e o seu carona acaba sofrendo lesões corporais culposas. Efetivamente, que a responsabilidade penal, nessa hipótese do motorista ter dado causa pela via da imprudência, da negligência, da imperícia, ao resultado de lesão corporal, se configuraria como um delito do artigo 129, parágrafo 6º. Só que, no caso do crime de lesão corporal culposa no trânsito, a gente tem legislação especial, o Código de Trânsito Brasileiro, que prevê no artigo 303 que a ocorrência de lesões corporais no trânsito efetivamente tem uma tipificação própria. A pena é um pouco mais grave e efetivamente subsiste a necessidade de representação, exceto nas hipóteses do agente se encontrar embriagado, praticando racha ou pega, né, corrida de rua, ou ainda se ele estiver numa velocidade de 50 km por hora acima do limite de velocidade para aquela via. Ou seja, são hipóteses de intensificação da reprimenda penal, culpabilidade em sentido abstrato. E, portanto, a gente teria aí a hipótese da lesão corporal praticada no crime, praticada na modalidade de crime de trânsito. A lesão corporal, para todos os efeitos, ela é um crime de menor potencial ofensivo quando praticado na modalidade culposa. A gente precisa considerar ainda que as lesões corporais culposas, elas ensejam algumas das relações que a gente já viu no crime de homicídio. A gente vai perceber que se a lesão corporal culposa acontecer por inobservância de regra de técnica, arte ou profissão, se ela, por exemplo, decorrer de um erro médico, aí nós temos uma causa de aumento de pena, exatamente como está descrito lá no parágrafo 4º do crime de homicídio, quando descreve as causas de aumento de pena para o homicídio culposo, né? Está dizendo assim, no homicídio culposo, e aí a gente pode ler lesão corporal culposa, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta na inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procurando diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Né? Então essa parte em particular aqui, esse parágrafo 4º do artigo 121, se aplica ao artigo 129, parágrafo 6º, por força do parágrafo 7º, que fala: aumenta-se a pena de 1/3 se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo 4º ou 6º do artigo 121. O parágrafo 6º, pessoal, é aquele que faz referência ao crime praticado por milícia privada ou a pretexto de serviço de segurança, né? Está aqui no parágrafo 6º do crime de homicídio, também aplicável às lesões corporais culposas. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou de grupo de extermínio, né? E aí, efetivamente, pessoal, a gente está falando não só da modalidade culposa, como da modalidade de lesão corporal dolosa também. É uma hipótese de aumento de pena, tá? Se aplica tanto à modalidade culposa quanto à modalidade dolosa. Considerar também, pessoal, que no que se refere à lesão corporal culposa, se aplica, por força do parágrafo 8º do artigo 129, a mesma hipótese de perdão judicial que a gente viu lá no crime de homicídio, certo? No crime de homicídio, a gente sabe que a gente tem, no parágrafo 5º do artigo 121,
A hipótese do homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Nessa hipótese, pessoal, a gente tem essa aplicação também para o crime de lesões corporais. Então é possível o perdão judicial nos casos da lesão corporal culposa, quando a lesão corporal, por exemplo, atinge gravemente uma pessoa querida do agente, um parente, e ele dá causa a essa lesão corporal. Aí eu quero fazer uma consideração com vocês, pessoal. A lesão corporal culposa, ela não se classifica ou não se qualifica, ao contrário das lesões corporais dolosas, pela natureza e extensão das lesões. Por quê? Porque a gente tem que a lesão corporal dolosa, ela pode ser leve, grave ou gravíssima por causa do resultado, mas a gente pode ter uma lesão corporal culposa que resulte em uma lesão de grande extensão. Por exemplo, quando uma pessoa dá causa, ainda que involuntariamente, sem previsibilidade e sem assunção de risco, ou seja, uma culpa consciente, por exemplo, um resultado que possa levar a vítima a uma paraplegia ou uma tetraplegia mesmo. Nessa hipótese, a gente teria consequências graves ou gravíssimas para o delito, mas efetivamente nós estamos falando de lesão corporal culposa. Na lesão corporal culposa, a gente tem que levar sempre em consideração que não existe esse agravamento pela extensão do dano. A medida teria que ficar mesmo por conta da culpabilidade, ou seja, da variância entre a pena mínima e a pena máxima. Culpabilidade em concreto, lembrando aqui, né? Culpabilidade abstrato, quando a gente tem uma previsão legal do legislador que estabelece e comina uma reprimenda determinada. E a culpabilidade em concreto, quando a gente tem a dosimetria da pena. Evidentemente que um resultado mais grave poderia ser, do ponto de vista da dosimetria da pena, considerado pelo magistrado como algo que levasse essa pena para mais além do ponto médio da culpabilidade normal, se aproximando da pena máxima, né? Assim como uma lesão corporal culposa que não resultasse em um grande dano físico ou um dano à saúde da vítima, pudesse se aproximar então da mínima, né? Lembrando que, sendo crime culposo, efetivamente nós temos que considerar também que esse tratamento será mais benéfico por conta do legislador, né? As penas são bem menores e se trata de crime de menor potencial ofensivo. Certo? Qualquer dúvida, nós nos encontramos no nosso aplicativo Jitsi, e vocês também podem entrar em contato comigo por qualquer outra das formas que estão disponibilizadas no nosso slide de aula. Certo? Obrigado.